Bom dia, cavalheiros e damas, nosso querido pré-médio, Ensino Fundamental 2, Colégio Ângulo. Hoje nós iniciamos a nossa primeira aula do segundo trimestre. Olha que bacana, né, gente? A gente pode falar disso aqui. Como, a gente fala aí, brincando aí que o lema Colégio Ângulo não para, e olha que felicidade que nós temos de termos conseguido fechar bacana o primeiro trimestre, e hoje a gente retoma os nossos trabalhos. Na semana passada vocês tiveram prova, e retomamos o trabalho do segundo trimestre. E ao ter essa primeira aula do segundo trimestre, a gente quer retomar, corrigindo os trabalhos que vocês fizeram e corrigindo a prova, para assim a gente poder continuar o nosso trabalho. E eu já, de antemão, agradeço, fiquei muito feliz mesmo, estou muito orgulhosa de vocês, o retorno que vocês nos deram dos trabalhos, grande maioria fez o trabalho, entregou em dia, mostrando que o pré-médio do Colégio Ângulo é uma turma séria, uma turma bacana, uma turma comprometida, que mesmo nesse sistema de homeschooling que nós estamos trabalhando, eu aqui em casa, gravando os vídeos e mandando material para vocês pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo WhatsApp, e vocês me retornando, nos retornando aí para mim, para a escola, isso significa que nós estamos conseguindo ajustar a nossa linguagem, afinar aí os nossos instrumentos, Então isso é muito bacana, isso é muito positivo. Espero que nesse segundo trimestre a gente continue com essa mesma seriedade, dando credibilidade a esse trabalho que é feito com tanto carinho para vocês, ok? Bom, o nosso trabalho trimestral ele foi de questões abertas, E ele teve o valor, valeu 2 pontos. Como eu disse para vocês, fiquei muito feliz com o retorno de vocês. E aí eu só queria retomar esse trabalho aqui para ele não ficar ali só na minha correção pelo Google Formulários e um que basta, Então, na primeira questão, eu pedi para vocês, informe a estrutura base do gênero textual abaixo-assinado. Primeiro, o gênero textual abaixo-assinado é um texto que tem como um objetivo específico, ele tem um objetivo específico, Ele é um texto que está dentro do grupo de textos que falam sobre manifestar-se como ato de cidadania, Então, geralmente, ele vai ter para a gente a apresentação do assunto, a reivindicação. Então, ele apresenta um vocativo, ou seja, a que autoridade eu estou me dirigindo, Faço a solicitação, qual é a solicitação, justifico a minha solicitação. Depois eu vou ter lá assinatura, local, data e assinatura, muitas vezes até pedindo, às vezes, um número de documento ou endereço dos participantes, dos solicitantes, correto? Na questão número 2, pedi para que vocês citassem as principais características do texto instrucional. Então, a gente vai lembrar aqui, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto, persuasivo, E ele tem que prestar uma informação em que a pessoa consiga atingir o objetivo. Então, ou seja, ele tem um objetivo específico, levar alguém a executar uma tarefa de determinada coisa, de determinada forma. Então, ele tem que ser bem direcionado, bem claro, bem simples, E principalmente persuasivo. Correto? Tranquilo como grilo? Questão número 3. Cite 2 estratégias argumentativas no desenvolvimento do texto. Cite também seus marcadores coesivos. Então, nós temos várias estratégias. Então, por exemplo, eu posso citar aqui uma estratégia argumentativa para vocês, que é a exemplificação. Então, eu posso, por exemplo, pode-se citar, tá vendo? Então, eu usei como estratégia argumentativa dar um exemplo. Então, por exemplo, como, desse modo, perceberam que os marcadores coesivos aí? Eu posso ter, por exemplo, uma estratégia argumentativa de explicação. Aí eu vou explicitar alguma coisa, eu vou usar o porquê, o já que, o visto que, o como, correto? E na questão número 4, pedi para vocês o seguinte, redige um pequeno parágrafo argumentativo apresentando um ponto de vista sobre o crescimento das ações racistas no país. Então, esse era um ponto de vista individual, em que cada um poderia aí externar o seu ponto de vista, lembrando que eu tenho que apresentar a ideia principal e argumentar e concluir, ok? Então, mesmo que seja um parágrafo só, ele tem que ter, nesse parágrafo padrão, eu tenho que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, a apresentação da tese, a argumentação e o fechamento da ideia. Certinho? Tranquilo como um grilo? Lembrando a vocês, meus queridos, que nós temos essa semana, dia 17/7, sexta-feira, o nosso primeiro teste do segundo trimestre. E esse teste vai versar sobre o quê? Vai falar sobre o quê?
sobre coerência e coesão na construção do sentido. Ou seja, quais são os elementos coesivos, né? Quais são as marcas coesivas, conjunções, preposições, advérbios, pronomes ou palavras sinônimas contextuais que ajudam na construção do sentido, que ajudam na lógica do texto, que é a coerência. Correto? Bom, um outro episódio importante aí para nós, né, que a gente havia pedido para vocês, que foi a nossa prova trimestral, também com resultado excelente, né? Eu fico muito feliz com o compromisso de vocês, isso é muito bacana. Então, a nossa primeira questão falava sobre The Walking Dead, uma série que eu gosto, né? Eu tô assistindo, né? Estou na 9ª temporada, né? São 10 temporadas, mas a 10ª temporada ainda não está disponibilizada na Netflix, porque por causa aí da pandemia, houve uma paralisação das gravações, mas eu estou aqui no meio do caminho da 9ª temporada. Então, The Walking Dead, né, quando estreou, teve aquele magnífico primeiro episódio, Days Gone By, né, dirigido por Frank Darabont. Foi Amor à Primeira Vista, que série fantástica. Logo comprei os exemplares em quadrinhos da série quando saíram no Brasil. E o meu amor só aumentava, mas logo notei mudanças drásticas do quadrinho para a série. Alguns personagens vivendo mais, outros vivendo menos. Enquanto nos quadrinhos, e sangrenta e cruel, quase versão como selo Tarantino, de qualidade, a série e mais psicológica e trabalhada ao lado das convivências sobreviventes. Porém, entendo que o conteúdo dos quadrinhos não pode ser adaptado 100% para a televisão, senão teriam que redefinir a classificação maiores de 18 anos. Nada que tire os méritos de uma das melhores séries da atualidade. Então, olha, o que ele está dizendo para nós aí? Pelas características do texto, pode classificá-lo como artigo de opinião. Aqui ele está pegando um tema, né, da atualidade, relevância social, político, econômico, está discutindo? Não. Ele está fazendo um manifesto, protestando contra alguma coisa? Também não. Ele está fazendo uma crônica, pegando um assunto, um mote do dia a dia, falando de maneira leve, humorística? Também não. Ele está fazendo um resumo de uma obra? Também não. Então, o texto aí que nós lemos do Walking Dead nada mais é do que uma resenha em que ele apresenta um breve resumo da obra e faz um comentário. Ele apresenta um ponto de vista e acaba tendo até uma indicação, que ele fala nada que tire os méritos de uma das melhores séries da atualidade. Ou seja, a resenha tem esse viés de apresentar um breve resumo, apresentar uma análise crítica e fazer uma recomendação. Correto? Questão número 2. Todo gênero textual compõe-se de elementos específicos que apontam suas intencionalidades e sentidos. E a resenha? A resenha é marcada pelo quê? O que eu acabei de dizer. Ela mescla um breve resumo com elementos de crítica e indicação, que foi o que nós vimos aí, que nós lemos no Walking Dead, no The Walking Dead. Correto? A questão número 3. São exemplos de textos que permitem expressão pública de um grupo de pessoas. Então, o que é um tipo de texto, né? Um gênero textual que vai apresentar a expressão pública de um grupo de pessoas? O abaixo-assinado é uma forma de manifestação pública das pessoas? Sim. O manifesto é? Sim. A carta aberta também é. Então, nós não podemos falar que a crônica, né? Então, nós temos aí na letra A e na letra B, crônica. Na letra A, na letra B e na letra D, crônica. Então, já fica fora. E na letra E eu tenho um artigo de opinião que também descredibiliza a questão. Correto? Número 4. O abaixo-assinado compõe-se dos seguintes elementos respectivamente. O que significa respectivamente? Respeitando a ordem que os termos aparecem. Então, eu começo meu abaixo-assinado com o vocativo, ou seja, para a autoridade, excelentíssimo senhor, ou caríssimo, né? Senhor fulano de tal. Então, eu posso me dirigir ao síndico, posso me dirigir ao reitor da universidade, eu posso me dirigir ao presidente do bairro. Ou seja, o vocativo é para a autoridade que vai ter a competência de me ajudar a responder a alguma determinada coisa. Correto? Depois eu tenho o corpo. O que tem nesse corpo? A minha manifestação, ou a manifestação do grupo. Ou seja, o que nós reivindicamos? O que nós estamos pedindo? E encerramos com o local, a data e a assinatura dos participantes. Correto? Em alguns casos, além da assinatura, pode colocar o endereço ou uma identidade para dar mais credibilidade a esse abaixo-assinado. Correto?
Questão número 5. Dois elementos são essenciais na construção de um texto: coerência e coesão. Acerca desses termos, pode-se afirmar que, lá na letra A coerência diz respeito às formas gramaticais usadas para ligar frases? Não. A coesão é que diz respeito às formas gramaticais, que são os pronomes, as conjunções. Na letra B, a coerência pode ser dividida em gramatical e lexical? Não. Quem pode ser dividida em gramatical e lexical é a coesão. A coesão pode ocorrer de forma implícita ou explícita no contexto? Não. Quem pode ocorrer de forma explícita ou implícita é a coerência, que pode estar dentro do texto ou fora do texto. A coesão em nada se relaciona com a compreensão do texto? Também está errado, porque embora a compreensão do texto a gente fale muito da coerência, mas a coesão, a articulação, se eu uso uma conjunção errada, ela vai prejudicar a compreensão do texto. E a última aí, que é a correta, a coerência cuida da lógica estabelecida dentro de um determinado texto. Sim, né? A coerência é ela que vai cuidar da compreensão do texto, da lógica do texto. A questão número 6. O artigo de opinião, por suas características, tem como objetivo principal contar uma história? Não. Descrever um fato? Muito menos. Criar um fato? Também não. Informar alguém de alguma coisa? Não. Porque o artigo de opinião ele vai debater uma ideia, debater um ponto de vista. E lógico, se eu estou escrevendo um artigo de opinião em que eu vou apresentar o meu ponto de vista, eu vou usar argumentos para apresentar o meu ponto de vista, para convencer o meu leitor, então qual que é o meu objetivo principal? Persuadir, correto? Questão número 7. Quanto à linguagem, os textos instrucionais privilegiam, olha, se o objetivo dele é te levar a cumprir uma instrução, fazer uma receita de bolo, montar uma caixa, montar um equipamento, qual que é a linguagem principal? Ela vai privilegiar o quê? Uma linguagem clara, objetiva e formal, que atenda a qualquer leitor, correto? Hermética é uma linguagem fechada, de difícil compreensão. A linguagem informal não vai poder caracterizar e muito menos a subjetiva, correto? A questão número 8. Na parte do texto denominada desenvolvimento, o autor precisa escolher com cuidado os recursos que irá utilizar para defender o seu ponto de vista. Esses recursos são chamados de estratégias argumentativas. Nós tivemos 2 aulas falando sobre isso, né? Sobre estratégia argumentativa. Então, lá dentro do desenvolvimento do texto, os recursos que eu vou usar, exemplificação, comparação, alusão histórica, tese contra tese, ao usar isso, eu estou usando o quê? Uma estratégia argumentativa. Aí depois nós temos aí um texto muito interessante, né? A gente não vai ler ele aqui para vocês, mas o texto tá aí, ele serve para as questões 9 e 10. E ele foi extraído de um texto, de uma redação do Enem de 2015, né, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Infelizmente, é um problema a ser ainda debatido e que ele tem aumentado muito. E quem escreveu esse texto foi a Amanda Carvalho de Maia Castro, que recebeu nota 1000 no texto dela, que bacana. Então, nós temos aí, questão número 9. No primeiro parágrafo, a autora vale-se de qual estratégia para iniciar o seu texto? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, o que ela faz? Olha, de acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes causou um aumento de 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48%. Então, vamos lá na questão. Gente, o que ela usou? Dados estatísticos. Ela pegou os períodos e lançou mão dos dados estatísticos. Depois nós estamos aqui. Segundo a autora do texto, o que dificulta a erradicação da violência contra mulheres são... Aí eu tenho que simplesmente voltar lá no texto, né? Então nós temos aí... Desculpa. Né? Então ela fala... Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Ou seja, está escrito claramente, né? Está explícito no texto. Então, a questão número 10 vai ser a letra B, as raízes históricas e ideológicas. Não bastava ler o texto e retomar ele, né? Retomá-lo, né? Então, como sempre, nós encerramos a nossa aula com o praticando, né? Na apostila 2, na página 96, de 5 a 6. A gente espera que, da mesma forma que vocês tiveram um super compromisso nesse primeiro trimestre, fazendo as tarefas, fazendo os trabalhos e participando aí, assistindo as aulas no YouTube, assistindo as aulas pelo Zoom, que vocês permaneçam
com esse compromisso de sempre. A gente agradece a todos. Grande beijo, bom teste para todos.